Tá melhor, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja em nossos corações. Quem está aí no fundo, o som está ouvindo bem? Tranquilo? Eu posso ficar um pouquinho mais distante do microfone então? Joia, né? Nosso tema de hoje, pessoal, está aí. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A nossa missão foi fazer um estudo deste livro e no dia de hoje nós vamos pegar a primeira parte do livro e vamos trabalhar em cima dela. A nossa irmã Doroteia amanhã vai ficar com a segunda parte e aí sim vamos fazer um fecho em cima disso. Deixando bem claro que nós estamos aqui na qualidade de alunos, né? Lembra-se dos nossos bancos escolares? Aí tinha um que era designado para fazer a pesquisa e depois apresentar. Então nós todos somos alunos. Então estamos aqui justamente para fazer a apresentação desse estudo que nós fizemos, né? O nosso mestre real é nosso divino Jesus e os nossos professores estamos aí, né? Divaldo Franco, Haroldo Dutra, né? Inclusive esse estudo aqui hoje tem um forte conteúdo já dos outros estudos apresentados por Haroldo Dutra. Espero que a gente consiga chegar a um consenso e bastante esclarecimentos sobre essa questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Vamos lá. Ano de 1938, ano em que foi publicado esta obra. Vamos voltar um pouquinho no tempo. 1938 nós estávamos à margem da Segunda Guerra Mundial. As ideologias que tinha no mundo à época eram ideologias nazistas, fascistas, comunistas. E por que assim falamos? Porque naquela época a humanidade terrena estava sem ver uma luz no fim do túnel. Estávamos envoltos numa época de trevas. Na Segunda Guerra Mundial, aproximadamente foram 55 milhões de mortes. Então por aí a gente imagina como que era a psicosfera do nosso planeta. E foi bem nessa época, às margens, às vésperas da Segunda Guerra Mundial, que Humberto de Campos, através da bendita mediunidade de Chico Xavier, trouxe para nós a lume esta obra, né? Vamos lá. Planeta Terra, vamos analisá-lo como um organismo dentro do nosso universo. Tudo é como se fosse uma grande teia. O nosso sistema solar, a nossa galáxia, junto com as demais galáxias do universo, dentro do nosso universo e, quiçá, dentro dos vários universos. Tudo o que acontece em um determinado ponto, em um determinado local, tem repercussão no todo. O nosso organismo físico é constituído de células, que porventura constituem os tecidos, os órgãos, e esse sim, cada órgão tem uma missão no nosso organismo biológico. A falha de um único órgão traz um desequilíbrio, quando não a morte do nosso corpo físico. Então, cada nação do nosso planeta Terra tem uma missão no nosso orbe terrestre. Como o nosso planeta Terra tem uma missão, faz parte desse organismo que é o universo, né? Nesta obra, Humberto de Campos, então, amparado pela espiritualidade do mais alto, ele vai revelar para nós qual a função do Brasil nesse organismo chamado Terra. Por que coração do mundo? O que Jesus espera de nós? Qual a expectativa da espiritualidade superior, dos espíritos que dirigem o Brasil na construção da pátria do Evangelho? Aqui esse trecho está lá no prefácio da obra. Gente, é como se cada um tivesse um livro do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho na mão. Então não tem outro jeito. Então nós colocamos aqui em slides vários trechos das obras para que a gente possa estudar. Então esse trecho está lá no prefácio da obra e Emmanuel fala assim para nós. Nossa tarefa visa esclarecer o ambiente geral do país, argamassando as suas tradições de fraternidade com o cimento das verdades puras. Porque se a Grécia e a Roma da antiguidade tiveram a sua hora como elementos primordiais das origens de toda a civilização do Ocidente, se o Império Português e o Espanhol se alastraram quase que por todo o planeta, se a França
Se a Inglaterra tem tido a sua hora proeminente nos tempos que assinalam as etapas evolutivas do mundo, o Brasil terá também o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Pessoal, se acender essa luz aqui atrapalha? Não, é que eu, como bom aluno, fiz a minha cola, sabe? Aí a luz aqui me ajuda. Aí ficou bom. Não atrapalha não, né? Atrapalha a visualização? Tranquilo, né? Então, quando Emmanuel traz isso, essa mensagem de prefácio, ele já está deixando bem claro que um organismo, todo organismo funciona como um relógio. E cada marco, cada ponto tem sua época. Da mesma forma que outras nações desenvolveram as suas missões, bem ou mal, no passado, ele deixa bem claro que o nosso Brasil também terá o seu momento neste relógio do universo, no nosso planeta Terra. A evolução humana não é um processo caótico, não é desorganizado, é conduzida pela sabedoria e pelo amor do nosso infinito Deus. Então, a direção de todos esses trabalhos não está atabalhoada. A própria divindade, através do nosso governador espiritual, que é Jesus, que coordena e direciona todos esses trabalhos. E um dos objetivos nossos desse estudo de hoje é bem esse, é mostrar como que a espiritualidade esteve envolta com todos os acontecimentos no nosso planeta e no nosso país, que é o Brasil, né? Aqui, obviamente, se tiver algum professor de história, já peço, veja aqui as minhas escusas, porque a parte histórica não foi o forte na minha formação escolar, né? Mas essa questão que está no livro da história, dos bastidores do plano espiritual na formação da nossa nação, isso é que estamos trazendo aqui através do livro, né? Então, esse relógio, né, que temos, né, no universo, tenha certeza que nós, Brasil, nação, brasileiros, temos o nosso momento, né? Nós vamos pegar no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo que fala dos trabalhadores da última hora, né? Será que foi chegado? Está chegado esse momento? Chegou o nosso momento? Vamos acompanhar. Qual é a missão, pessoal, então? Qual é a missão do nosso Brasil? Nós, voltando um pouquinho atrás, a gente vê que Roma teve o seu grande momento na face da terra. O Império Romano se alastrou por boa parte do Ocidente e até do Oriente, e que tinha uma missão. E a gente vai olhar essa missão, se tornou uma grande nação poderosa, assim como outras nações, assim como o Império Otomano, o Império Espanhol, o Império Inglês. Mas uma característica muito interessante: todos esses impérios foram formados em cima de muito sofrimento, de muito derramamento de sangue, de muitas expropriações, de muitas opressões. Será que quando a gente fala da missão do Brasil no planeta Terra, seria desta forma que estaria preparado para nós? Os interesses dos governantes poderosos da Terra, com toda certeza e com toda convicção, são muito opostos aos interesses do nosso Mestre Jesus. De forma alguma, em qualquer planejamento do Divino Mestre, nós veríamos qualquer ato de violência, qualquer forma de opressão, de humilhação nessa condução da missão do nosso país. Então, partindo desse princípio, com toda certeza, todos os atos de violência que porventura aconteceram, todos os atos de opressão que aconteceram na nossa formação, não faziam parte de um planejamento do bem, do amor divino, não da maldade, né? Então vamos ver qual que é essa missão. Humboldt, Alexander von Humboldt, um naturalista alemão, ele visitando, isso também está lá no prefácio da obra, através de Emmanuel, ele visitando o vale extenso do Amazonas. Esse naturalista, ele visitou toda a América Latina, e nessas visitas ele ficou
né, estarrecido com as belezas, principalmente da nossa selva amazônica. E ele exclamou extasiado que ali se encontrava o celeiro do mundo. Esse grande cientista asseverou uma grande verdade. Porém, precisamos desdobrá-la, entendendo-a do seu sentido econômico, a sua significação espiritual. O Brasil, gente, ele não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas também, olha só, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença, de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Gente, Emmanuel falando. O maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, né? Então, gente, quando chegou esse momento dessa implantação da pátria do Evangelho, vamos partir da seguinte premissa: Jesus, qualquer projeto de Jesus, não tem pelo menos 700 anos. Então, essa implantação desse projeto já está sendo construído há muitos séculos. No ano de 1390, Jesus fazendo uma das suas visitas periódicas aqui no planeta Terra, ele chega e chama o seu ministro sociológico do planeta Terra, chamado Eliu. Eliu em aramaico, né? Em hebreu seria Iléu. Então o livro, dependendo da tradução do livro, né, da edição do livro, vocês podem ler Eliu ou Iléu. O autor ficou praticamente com a forma hebraica, né, de Eliu, ou melhor, Iléu, e é a que nós vamos usar aqui então nos trabalhos. Chamou Iléu. Interessante, nós sabemos que Jesus tem seus emissários. E nesse livro, Humberto de Campos já revela para nós o nome de um dos seus ministros. Iléu, ministro das questões sociais do planeta Terra. E vem cá, vamos fazer essa visita e começar pela Europa. Nesta visita na Europa, Jesus percebeu que o seu evangelho não estava nos corações dos homens. 1390, um pouco depois das cruzadas, a Europa estava toda devastada. Não tinha um norte à humanidade naquela época. E Jesus demonstrou a sua preocupação com isso. E Léo, para contemporizar a situação, disse: mestre, nós temos do outro lado do oceano um povo simples e de coração com Deus. E foi assim que Jesus veio até a região das Américas para conhecer o que tinha, né? Vamos adiante. Aqui é aquilo que nós já falamos, né? O Brasil é o celeiro espiritual do mundo. Por isso que o espiritismo é gigante no Brasil. Aqui está florescendo o espiritismo. Antes de falar de Léo, vamos falar quem foi Humberto de Campos. Humberto de Campos foi um dos maiores literatos do país. Ele foi autor de várias obras, e quando encarnado, no século XX, e teve um problema muito peculiar das obras dele. Quando ele desencarnou, ele continuou ditando obras através de Chico, usando o nome de Humberto de Campos, o seu nome. Porém, ainda ele tinha sucessores encarnados na Terra. E um desses sucessores entrou na justiça brasileira pedindo direitos autorais da obra de Humberto de Campos. E isso foi parar nos tribunais. Inclusive tem um livro chamado A Psicografia Antes dos Tribunais, salvo engano, de um advogado chamado Valmor Timpone, salvo engano. E muito interessante, porque nesse processo teve que fazer perícia. Foi feito exames documentoscópicos, grafoscópicos, e o juiz ficou numa saia justa danada, porque com base nas técnicas de papiloscopia, o perito praticamente afirmou que aquela assinatura, aqueles grafismos
tinha grande possibilidade de ser realmente de Humberto de Campos. E o juiz, na saia justa, na sua sentença, ele disse que, embora o parecer da perícia do laudo policial não tem como reconhecer direitos autorais de um morto. Então, é como se realmente nós tivéssemos uma prova documentada de que a psicografia do Chico Xavier era realmente Humberto de Campos atrás dele, mas a nossa justiça não tinha como tutelar um direito desse. Depois desse fato, Humberto de Campos, então, passou a assinar Irmão X, justamente para não ter mais esses problemas à Federação Espírita Brasileira, que era e é, até hoje, né, a detentora dos direitos autorais das obras psicografadas pelo Chico Xavier. Né? Desculpa o adendo aí, só para a gente ter essa visão de quem que era Humberto de Campos. Então ele, como essa mente dele fantástica de literato, né, foi concedido justamente a ele, para ele, com essa sintonia fina, fazer realmente essa compilação desses fatos históricos no plano espiritual. Interessante que Emmanuel, você vê, já no prefácio do livro, né, já passa para ele, Humberto, essa é a tua obra. Você é o cara competente para fazer isso aqui. Não tem ninguém no momento que consiga fazer. Essa questão do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, né, já em alguns textos, né, esparsos na revista Reformador, dentro do Espiritismo, a gente já tinha alguma coisa, mas foi realmente Humberto de Campos que fez essa compilação para nós. Né? Humberto de Campos diz na introdução: numerosos pensadores e artistas notáveis lhe traduziram a grandiosidade de mundo novo, contando lá fora as inesgotáveis reservas do gigante da América. Todo esse espírito analítico não passou da esfera superficial das apreciações. O que Humberto de Campos queria nos dizer? O Brasil tem um monte de riqueza mineral. A sua flora é exuberante. A fauna, então, nem se fala. É um país enorme, grandioso, visto do lado material, sim. Agora está dizendo que isso é superficial. É uma apreciação superficial. O importante é apreciar, né, a evolução e a constituição espiritual do nosso país. Então a obra de Humberto de Campos, se a gente for analisá-la com essa visão materialista, a gente, será que esse cara aqui está falando realmente isso? E como é que a gente vai chegar a essa conclusão, materialmente falando? Até mesmo porque essa questão material, como nós já vimos, as grandes potências econômicas, sociológicas e políticas do mundo construíram o seu império em cima da força, né? Em cima da guerra. Né? E não é essa a missão do nosso Brasil. Está aí, ó. O Brasil está cheio de riquezas, hoje petróleo, pré-sal, olha só, riqueza materialmente falando, né? Petróleo, fauna, flora, minérios. Será esta a grandeza do Brasil? É a mesma coisa que nós perguntarmos para nós: será para nós a nossa grandeza, o nosso corpo físico? Todos nós sabemos, somos um espírito que temos um corpo, somos espírito que temos um corpo físico, temos um corpo astral que plasma o nosso corpo físico quando aqui encarnados. Então a nossa essência e realmente nosso maior valor é a nossa alma, não o nosso corpo físico. Então o Brasil é a mesma coisa. Será que a grandeza do Brasil estão nas riquezas materiais? É por isso que muitas vezes não conseguimos entender o Brasil como o coração do mundo, porque confundimos essa missão espiritual com uma missão material. Confundimos reserva mineral com riqueza espiritual. Confundimos o celeiro espiritual do mundo com a nossa riqueza petrolífera. Por isso esclarece Humberto de Campos: não passou da esfera superficial das apreciações, porque não vira o Brasil espiritual o Brasil evangélico. Olha só, como fomos ainda descobertos como uma nação evangélica, né? Como realmente uma nação espiritualizada, em cujas estradas, cheias de esperança, luta, sonha e trabalha o povo fraternal e generoso, cuja alma é a flor amorosa de 3 raças tristes, na expressão harmoniosa de um dos seus poetas mais eminentes. Aqui Humberto de Campos está fazendo, né, referência ao poeta Olavo Bilac, que é o autor, né, desta frase: flor amorosa de 3 raças tristes, determinação de Jesus. Determinação de Jesus para Iléu, para Ismael,
aqui no Brasil essas três raças. O português, representando a raça branca, né? Porque naquela época, em 1300 e pouco, lá no século XIV, era a nação, uma das nações mais pobres da Europa. E era um povo muito trabalhador. Com todas as suas falhas, claro, como outras nações, claro, mas foi escolhido, o povo português foi escolhido pelo próprio Cristo para vir colonizar o nosso país. Tivemos os índios, que é a parte da simplicidade, da pureza de coração, que é o povo que Léo falou para Jesus, que aqui habitava, e temos, posteriormente, os nossos irmãos do continente africano, que através da sua dor, do seu sofrimento, da sua humildade, vieram aqui. E é a união dessas três raças, né, que realmente criou essa flor amorosa que se chama Brasil. Obviamente que no século passado, e até recentemente, aí vieram todos os demais imigrantes, né, que vieram entrar nesse grande caldo, né, dessa miscigenação de povos. E é por isso que aqui no Brasil nós conseguimos falar para qualquer credo, sem a necessidade de discussão, sem a necessidade de guerras. Esse encontro de raças em muitas partes do nosso mundo ainda pode ser causa de uma guerra civil. E aqui no nosso Brasil a gente consegue fazer essa harmonização de raças. E isso tudo, gente, planejado no plano espiritual, né? Como diz Humberto de Campos. Vamos adiante. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Palestina, árvore, transplantando isso para o Brasil. E Jesus quis com isso. O que isso significa? Deixa eu pegar aqui a minha cola. Árvore, gente, não é algo que nasce em minutos. Não é algo que a gente compra no supermercado. Obviamente, hoje a gente compra uns manzais já dando umas frutinhas, né? Mas não é dessa árvore que a gente está falando, não. Uma árvore frondosa, você não tem como chegar lá, olha, eu quero um pé de abacate já adulto, frutificando. Você não compra no supermercado, né? Uma árvore tem história. E essa história está registrada no seu caule. Se você serrar o caule de uma árvore, ali estão todos os registros históricos, não só daquela árvore, de tudo o que aconteceu ao seu redor. Um cataclisma, sabe? Uma árvore que realmente teve uma inundação, ou seja, o registro está. Então, quando a gente usa a árvore como realmente o símbolo de tudo isso que está acontecendo no nosso país, é porque aí tem registros, tem história. E transplantar uma árvore não é uma coisa fácil, não, pelo contrário, é dificílimo. Exige técnicas apuradas. Esses dias eu fiquei, nossa, aqui a gente pouco sabe, mas eu fui técnico em agropecuária. E nós naquela época trabalhávamos com hortaliças, então a gente transplantava pé de alface. E um dia desses eu vi uma máquina que vem, acredito que se eu não me engano, israelense, ela vinha e tirava a árvore inteira por baixo e para levar para ser transplantada. Mas independente disso, exige técnicas, é difícil. E é sobre essa árvore que nós vamos comentar, né? Quais as características dessa árvore. A história do Evangelho começa nos profetas do Antigo Testamento. Quem foram esses homens? Olha só, na história antiga, vamos pegar os gregos. Uma literatura requintada, algo bem elaborado, celeiro da intelectualidade de uma época. Vamos pegar os historiadores romanos, relatando a história do povo romano, um povo sagaz, enérgico, o berço do direito da nossa humanidade, né? Aí a gente vai
dos hebreus. Quem foram esses profetas? Ou seja, os líderes do povo hebreu, os médios líderes do povo hebreu. A gente vai ver aqui e a gente fica assustado. Eles destoam um pouco. Pareciam pessoas até destemperadas. Eles gritavam, eles falavam alto, eles julgavam, eles condenavam. E eles tinham um senso de justiça que, embora parecesse atabalhoado, mas já era algo resultante da sua crença em um único Deus. Era o povo que realmente sentia, dentre eles, a humilhação, por exemplo, de uma viúva, um preconceito em cima de um paralítico. E para outros povos, naquela época, isso talvez não fosse coisa de menor importância. Então o profeta hebreu se preocupava com isso, ele tinha esse senso de justiça. Aí, o profeta sempre ergueu a voz contra a injustiça e a opressão. O profeta foi sempre alguém que ergueu a voz, inclusive para os reis e para os faraós. Conta a história que o rei Davi tinha um grande amigo que era general. E o rei Davi se interessou pela mulher do general, seu amigo. O que ele fez? Pegou esse general e colocou ele numa frente de batalha, com o firme propósito que ele haveria de morrer e que o rei Davi ia lá ficar com a mulher do general. Esse era o projeto, assim ele o fez e assim aconteceu. O profeta Natã, hebreu, levantou a voz, foi até o rei. Meu rei, se um criador de ovelhas tem 100 ovelhas e ele observa que seu vizinho tem apenas uma, ele vai lá e mata o seu vizinho para ficar com a sua ovelha, o que o senhor como rei faria? Davi olhou para o profeta Natã. Natã, eu sentenciaria a morte. Aí Natã olhou para ele. Pois é, meu rei, este é o senhor. O senhor matou o seu melhor amigo, o senhor que tinha dezenas de mulheres, para ficar com a única mulher que ele tinha. Então esses eram os profetas. E foram esses profetas que constituíram a raiz da árvore do Cristo no nosso orbe terrestre. Aí a gente começa a entender por que a raiz realmente é a parte mais importante, que dá sustentação, que é a base, que é o alicerce. Teve que vir de homens como esses. Vamos adiante. Então tá lá, o profeta era aquele que alertava o povo que o universo que nós vivemos é o moral. Esse universo tem leis morais, leis de responsabilização. Há uma lei divina que nos rege. Você é responsável pelos seus atos. E é um acerto de contas periódico. Cada um de nós prestará conta dos nossos atos. Obviamente, daquela forma simbólica que nós vemos no Antigo Testamento. Mas era isso que o profeta hebreu levava ao povo. O que aconteceu com esses profetas, esses médicos da antiguidade? A maioria deles foram mortos, assassinados, sacrificados. Um pouquinho mais adiante a gente vai ver os apóstolos do Cristo. O que aconteceu com eles? Com exceção de João, que morreu por idade, desencarnou por idade, todos os demais foram sacrificados, assassinados, trucidados. Mas deixaram a mensagem, a raiz da árvore de Jesus. Essa é a raiz da árvore que foi transplantada no nosso Brasil. Por isso que quando nós vamos estudar a doutrina espírita, não tem como nós sermos estudiosos da doutrina espírita se a gente não fazer um link com o Evangelho, que é fundamental, não tem como dissociá-los, e também com o Antigo Testamento, a primeira aliança. É um nexo causal só. E para a gente entender o hoje, a gente tem que estudar o ontem. Aí que está. Como é que a gente vai comer uma maçã e não entender que aquela maçã veio de uma macieira? Como que é uma macieira? Em que região que dá aquela fruta? Então a gente tem que realmente estudar de onde que veio. A luta e a coragem desses homens é a raiz da árvore do Evangelho. Vamos adiante. Jesus nos disse: bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados, preste atenção, os mansos, porque eles herdarão a terra. Como assim herdarão a terra? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aqui a gente tem que puxar um pouquinho mais e estudar a história dos exilados de Capela. Aí você vai ver que era um povo, numa constelação próxima da gente, num sistema estelar chamado Capela, em um dos seus planetas, que chegou a um nível de evolução que aqueles que eram inferiores estavam atrapalhando a evolução dos que lá habitavam, que estavam mais evoluídos. Em um determinado momento, lembra do relógio? Chegou o ponto do relógio que eles foram degradados, boa parte deles, para o nosso planeta Terra. E aí a gente tivemos grandes raças no nosso planeta, né? Dentre elas, né, os egípcios, os próprios hebreus, né, os arianos, né? Então você vê que vieram, né? Então esse relógio acontece isso. Então quando Jesus diz que bem-aventurados os mansos, porque darão a terra, ele está deixando bem claro que haverá uma nova era. E que nessa nova era, se nós quisermos continuar aqui habitando, o que a gente tem que desenvolver em nossos corações? A mansuetude. Não vai ter espaço aqui para os violentos. Não vai ter espaço aqui para aqueles que querem realmente só a guerra. Vai ter espaço aqui aqueles que têm a mansuetude, a doçura dentro do coração. Então a nova era, o mundo de regeneração, será dos mansos. Não haverá espaço para espírito belicoso aqui não, muito menos dos violentos. A terra será herdada pelos brandos, pacíficos e pacificadores, pelos homens e mulheres da paz, que promovam a paz e o crescimento do seu próximo. Está aí, com os ensinamentos do Cristo, estava construído então o tronco da árvore. Os antigos profetas construíram a raiz. Jesus, através do seu evangelho de amor, através da sua obra fundamental, né, imensurável, de fraternidade, de amor, de paz, constituiu o tronco da árvore. Vamos lá. Em 1857, mais especificamente no dia 18 de abril de 1857, Kardec trouxe ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo. A obra codificada por ele, que veio trazer a revelação dos espíritos superiores, da promessa que Jesus fez lá atrás do Consolador prometido, lá no Evangelho de João. E é através desta revelação da doutrina espírita que é trazida para o nosso mundo a copa da árvore do mundo espiritual. Está constituída a árvore. A base, que é a raiz, através dos ensinamentos dos profetas. O tronco, que é todos os ensinamentos de Jesus e o seu Evangelho. E veio a copa para trazer, né, a revelação da doutrina espírita. Aí eu pergunto para vocês, a árvore crescida vai produzir que frutos que vai produzir? Depende de quem? Depende de nós. Depende de cada um de nós, cristãos na face da terra. O que não dizer de nós espíritas? Então esses frutos está aí. A árvore já está aí pronta para frutificar. E é isso que nós vamos ter que trabalhar e fazer a qualidade do fruto. Bastou ela ficar pronta quando a copa completou a árvore e em poucos anos ela foi transplantada aqui no Brasil. Eu não vou me recordar o ano, mas acredito que foi em 1860 e pouco que já nós tivemos a implantação da doutrina espírita, do movimento espírita através da Federação do Rio. Então, desculpe aí, tá aqui, somos todos alunos, quem tiver o dado aí mais concreto, mas se eu não me engano foi em 1860 e pouco que já foi inaugurada a Federação Espírita aqui no Brasil. Né? 1893. Aí, ó, viu? Tá. É isso mesmo. Diz Humberto de Campos, um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas, as sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel, ou seja, no finalzinho do século XIV,
que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Olha que interessante, não é o Caetano falando não, está lá na obra. E é linda essa passagem. Após a visita, Jesus disse a Léo, aqui está ipsis literis, gente, ó, meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens no que se refere às lições do meu Evangelho. Por toda parte a luta fratricida, como polvo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Palavras do mestre. Ele viu isso na luta fratricida que tinha na face da terra. E ainda fez uma analogia com os povos com N tentáculos destruindo as esperanças da humanidade. Recomendei-lhes, Jesus, recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como caíns desvairados. Infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora situação. Jesus falando para Eliel, seu ministro da área social. Jesus pergunta, e Léo? Pergunta ele, onde fica nestas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Vamos analisar, estudar a pergunta de Jesus. E Léo pergunta a ele, onde fica nessas terras novas o recanto planetário do qual se enxerga no infinito o símbolo da redenção humana? Ora, não foi Jesus o nosso construtor do nosso plano terrestre, do planeta Terra? Há 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Ele moldou os continentes. Será que ele não sabia onde ficava a América Latina, a América do Sul? A região onde seria o Brasil? Vejamos. Então tá, prestamos atenção a essa pergunta, né? Vejamos. Obviamente que Jesus, a gente estudando o Evangelho dele, você vê muito isso. Quando Nicodemos chega para Jesus e lhe pergunta, Nicodemos, um sábio, né, um dos maiores sábios que tinha na época no Sinédrio, vai à noite escondido procurar Jesus e lhe pergunta, mestre, como podes eu entrar de novo na barriga da minha mãe e nascer novamente? E Jesus volta para ele e fala assim, tu és mestre em Israel e não conhece, não sabe dessas coisas tão simples, que é da água, que é do Espírito. Ou seja, Jesus, a pessoa fazia a pergunta para ele, ele respondia com outra pergunta. Por quê? Porque essa é a característica do educador. O educador não traz respostas prontas. Ele sabe, ele tem o conhecimento, o professor tem o conhecimento. O aluno chega, o professor faz a pergunta, ele quer que o aluno pesquise e descubra por si mesmo a resposta. Aí sim, fica enraizado. Então, essa era a característica de Jesus, inclusive com todos, inclusive com o Léo, o seu ministro. Né? Então, não é quer dizer que ele não sabia onde ficava, ele sabia, mas queria ouvir a resposta de Léo. Né? Estava Jesus ensinando a Léo que o símbolo da redenção humana é a cruz. Quando ele fala da símbolo da redenção humana é a cruz. A cruz, porque a cruz é um golpe no orgulho e no egoísmo. E se você for ver bem a cruz é uma espada de ponta cabeça. Né? É um símbolo também da não violência. E nesse caso aqui, especificamente, ela simboliza o quê? A dor. A dor. Por isso que todo mundo diz, todos nós dizemos que todos nós temos a nossa cruz que temos que carregar. A nossa parcela de dor que temos que carregar. Vamos adiante. A Terra, planeta que tem os espíritos mais egoístas e orgulhosos do sistema solar. Olha só, os espíritos mais egoístas e mais orgulhosos do sistema solar. Então, dos 8 planetas do sistema solar, incluindo, ou melhor, são 8 planetas mais agora são, como que é, semi-planetas, pequenos planetas. Plutão foi rebaixado, né? Agora Plutão não é mais considerado planeta, é um pequeno planeta. Então, todos esses orbes, a Terra nós somos os mais egoístas e mais orgulhosos. Eu acredito que seja por isso que as nossas naves espaciais, né, todas essas naves são encaminhadas pela NASA, que já estão aí agora nesse momento, está aí em volta, passou Marte, já estamos lá explorando Saturno, Júpiter. Cadê o homem lá encarnado? Todo mundo pergunta. Na doutrina não fala que todos os planetas do sistema solar são habitados?
Então você pode ver que nós somos os mais atrasados ainda. Somos os mais materializados. Provavelmente nesses outros orbes planetários, a dimensão de vida é outra, muito diferente da nossa dimensão material. Né? Tá aí. Então, ainda precisa nós aqui do remédio da dor, da cruz, porque ainda nós somos muito enfermos. E Léo responde então para Jesus, aquela passagem. E olha só que bonito. Esse lugar de doces encantos, mestre, de onde se vê no mundo as homenagens dos céus aos vossos martírios na terra, fica mais para o sul. E apontou para a região do Cruzeiro, que é o nosso Brasil. Olha que coisa linda. Jesus, olha só, de mãos erguidas para o alto. Jesus orando, piscando, se sintonizando direto. Ele que é o único médio direto, se pode assim dizer, de Deus. Que Jesus não precisava, para todos os efeitos que ele fez na face da terra, não tinha nenhum espírito, ele não era médio de nenhum espírito. Ele fazia isso por si só. Se ele era médio, de alguma forma ele era médio de Deus só. Não tem como, o espírito mais puro que veio, né, ser intermediário de outro inferior a ele. Então ele era médio de Deus. Então ele exclamando nessa sintonia amorosa com a divindade. Para essa terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. No seu solo dadivoso e fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. A árvore do evangelho não é uma coisa que foi transplantada que nós fizemos, não. Jesus, determinação. E a gente vai ver um pouquinho mais adiante que essa inspiração, quando Jesus ergueu as mãos e orou a Deus, isso é determinação divina, que o mestre estava determinando para as falanges de Léo e depois de Ismael aqui na face da terra. Vamos lá. Hoje, em 2016, qualquer estrangeiro que chega ao Brasil pode constatar essa característica. Aí agora deu essa se pode dizer, né, não existe coincidência, né? Nós temos aí os dois eventos, das Olimpíadas e da Paralimpíadas, né? Que serviu para todos nós brasileiros, até como algo assim para ajudar a nossa alma, que estava ainda muito carregada com a Copa do Mundo há 2 anos atrás, né? Então, olha que coisa fantástica, esse povo, a imprensa do mundo inteiro, antes dos eventos, com aquela visão equivocada do brasileiro, falando que esses eventos seriam uma catástrofe, que aqui teria a terra da violência, da insegurança, todo mundo mordeu. E a gente fica muito feliz de ver as menções e todo o noticiário que saiu pós os eventos, falando da generosidade do nosso povo, falando da fraternidade do nosso povo, como todos foram aqui bem recebidos. E quem já falou isso lá? Jesus, lá atrás. Né? Então tá aí. Esse convívio de culturas e crenças, como nós já dissemos, né, causa guerra civil em muitos lugares. Aqui é um fator de harmonização dos povos. Aí Jesus vira para Iléu e diz assim: tu, Iléu, olha só, a gente quer realmente ser um trabalhador de Cristo, ministro da área social, né, do mundo. Tu, Iléu, te corporificarás na terra. Olha aí. Se fosse, eu falar assim, mas Messi, não, nós temos aqui o outro. Não falou nada disso, não. No seio do povo mais pobre e mais trabalhador do Ocidente. E Léo nasceu em Portugal. Então aqui Jesus está falando, no seio do povo mais pobre e trabalhador do Ocidente. Jesus falando sobre o povo português. Instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos e solitários que separam o velho do novo mundo. E determina: aproveitaremos o elemento simples de bondade, o coração fraternal dos habitantes dessas terras novas. Jesus falando dos índios. E mais tarde ordenarei a reencarnação de muitos espíritos já purificados no sentimento da humildade e da mansidão entre as raças oprimidas e sofredoras das regiões africanas, para formarmos o pedestal de solidariedade do povo fraterno que aqui florescerá no futuro, a fim de exaltar o meu Evangelho nos séculos gloriosos do porvir.
Aqui, Léo, sob a luz misericordiosa das estrelas da cruz, ficará localizado o coração humano. Determinação de Jesus. Não é nem Humberto, quando ele fala a obra de Humberto de Campos, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, não é da cabeça, né? Isso é criação do Humberto de Campos, não. Jesus determinou. Aqui o coração do mundo. Né? Obviamente que essa questão que a gente vai ver a obra a seguir, da escravidão, lembra que nós falamos que Jesus, de forma nenhuma, nos planejamentos divinos, dos espíritos superiores, tem violência, tem maldade? O projeto era aproximar Portugal de nações africanas. Mas daí, toda a crueldade, toda a maldade, da forma como foi feita, né, essa aproximação, da forma que o português fez a apreensão de africanos, aí não é a responsabilidade do português. Tanto é que a escravidão aqui no Brasil, junto com Portugal, é o primeiro, eu não gosto muito do termo karma, né? A gente prefere falar, pelo menos, primeira é lei de ação e reação, né? De causa e efeito. Mas vamos usar a palavra karma. Primeiro karma coletivo do nosso país, juntamente com Portugal. Né? Foi a escravidão. Então isso não estava nos planos do divino mesmo. E assim, em 1394, Ilhéu nasce em Portugal, como Henrique de Sales, e funda a maior escola naval do mundo na época, né? Em Portugal. Aí a gente pergunta, mas quem que era esse espírito Ilhéu? A gente já comentou alguma coisinha. Olha que interessante. Ilhéu viveu na época de Jesus, desencarnou um pouco antes de Jesus. Ele foi avô de Gamaliel. Quem leu a obra Paulo e Estevão vai se recordar que Paulo de Tarso teve um grande mestre hebreu, Gamaliel. E Léo foi o avô de Gamaliel. E lá naquela época ele fundou, olha lá gente, ele fundou uma escola, não de navegação, uma escola de estudos bíblicos para se estudar o Antigo Testamento. Olha o que ele está falando. Um espírito altamente bondoso, já naquela época. E transmitiu isso, obviamente, que não foi, né, influenciou o Gamaliel, que também, a gente lê no Paulo Estevão, você vê que dentre todos aqueles doutores da lei no Sinédrio, Gamaliel era sempre mais bondoso, mais moderado, que conseguiu entender, né, Saulo de Tarso. Quando Saulo de Tarso ele se converteu na estrada de Damasco e passou a adotar o nome de Paulo, ele voltou e foi abandonado por todos. Gamaliel bem naquela época o recebeu, mas já estava se encarnando. Né? Então Gamaliel é esse espírito. E o avô dele, né, é Ilhéu. Né? Tem uma passagem que conta que Ilhéu chegou um jovem gentil e perguntou para Ilhéu na época, né? E já como esse fundador da escola bíblica entre os hebreus e mestre, qual a palavra o senhor conseguiria resumir a Torá para mim antes de eu trocar o meu pé de apoio? Olha que desafio. E Léo olhou para ele, fique em forma. Aí ele ficou só um pezinho. Né? E antes que ele trocasse o pé, Léo olhou bem para ele e falou, amor, o resto é conversa. Vá e estude. Né? Então você vê, naquela época era um espírito que já tinha esse conhecimento, né? Já tinha essa formação espiritual do amor. Com certeza é um espírito da falange de Jesus, um dos precursores, né, de um pouquinho ali na mesma época, ele veio naquela falange divina, né, para trazer o Evangelho para nós. Né? Esse era ele. Vamos lá. Tá aí, ó. Já falamos, vamos lá. Toda a equipe naval e de cartografia de Léo eram judeus. Toda. Pedro Alves Cabral, Cristóvão Colombo, Fernando Noronha, todos aqueles grandes navegadores eram judeus. Olha que coisa fantástica. Aí a gente vê que a família espiritual, ela segue no plano espiritual. Né? Toda aquela turma que realmente tinha ligação com Ilhéu, desde a época lá do povo hebreu, acompanhando ele. E vieram com ele, todos, cara, não foi só ele que veio como Henrique de Sales, não. A turma veio justamente para ser. Né? Humberto de Campos nos conta no livro, na obra, que Pedro Alves de Cabral, ele tinha, nesses quase 2 meses da Europa até aqui, sonhos em desdobramento todas as noites, acompanhando.
E olha que interessante essa questão dos judeus. Entendeu? Para a realização do projeto, fundaram no mundo espiritual uma colônia, com a forma de estrela de Davi. Estrela de Davi é um símbolo de qual povo? O judeu, do povo hebreu. Como que é o nome da colônia? Todos nós conhecemos? Nosso Lar. Querem mais alguma similitude? Quantos ministérios tem em Nosso Lar? 72. No Sinédrio judaico, quantos ministros tinha? 72. Daí, prova da reencarnação. Toda essa turma vindo junto, né, na mesma época, para trazer, né, transplantar a árvore do Evangelho no nosso Brasil. O povo hebreu que participou da raiz do cristianismo foi chamado para construir a raiz do Brasil. A árvore foi transplantada, ela não veio inteira não. Primeiro veio a raiz, depois o tronco, como nós dissemos, depois veio a copa, através do Espiritismo. No dia 22 de abril de 1500, dia do descobrimento do Brasil, Jesus veio visitar, verificar o cumprimento dos seus planos. Estava completada a primeira etapa do projeto. E estavam todos regozijando de alegria. E Léo então nem se fala. Mas os problemas e as dificuldades estavam só começando. Da mesma forma que existe uma falange imensa de espíritos superiores que vieram, planejaram e transplantaram essa árvore do Evangelho aqui, também existe na nossa órbita terrestre uma falange enorme de espíritos ainda infelizes na maldade que trabalham o contrário. E aí você vai ver que teve uma série de percalços na história do Brasil, infelizes, que esses espíritos provavelmente por trás, no plano espiritual. Mas aí é interessante que o livro vai mostrando como que Iléu e a falange de Jesus vão trabalhando cada situação dessa. Diz Humberto de Campos que Jesus, se dirigindo para um alto emissário do orbe terrestre, falou: Ismael, olha lá, gente, não é mais Iléu, Ismael, manda o meu coração que doravante sejas o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Receba-a nos teus braços, de trabalhador devotado da minha seara, como a recebi no coração, obedecendo às sagradas inspirações do nosso Pai. Olha que coisa linda. Jesus dizendo que recebeu essas inspirações do Brasil, pátria do Evangelho, de Deus, e ele passando essa responsabilidade para Ismael. Recebe-a nos teus braços. Reúne as incansáveis falanges do infinito, que cooperam nos ideais sacrossantos de minha doutrina, e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Olha só. Inicia desde já, não é para perder tempo não. Então essa pátria do Evangelho está sendo construída há séculos. Aí, daqui a pouco vocês vão perguntar: Caetano, mas não parece. Tanta violência, tanto sofrimento, tanta corrupção. Como é que está essa pátria do Evangelho? Nós vamos chegar lá. E ele disse para Ismael: guarda esse símbolo da paz e inscreve na sua imaculada pureza o lema da tua coragem, do teu propósito de bem servir a causa de Deus. E sobretudo, lembra-te sempre de que estarei contigo no cumprimento dos teus deveres, com os quais abrirás para a humanidade dos séculos futuros um caminho novo, mediante a sagrada revivescência do cristianismo. E Jesus deu para Ismael uma flâmula branca. E Ismael escreveu nessa flâmula branca. Mas você sabe o que ele escreveu? Deus, Cristo e caridade. A flâmula é de Jesus, a bandeira é de Jesus, o escrito é de Ismael. Deus, Cristo e caridade. É esse o lema da pátria do Evangelho. E Humberto está aí, nós estávamos falando, esse é o lema da pátria do Evangelho: Deus, Cristo e caridade. As falanges de Ismael então providenciaram a vinda de espíritos com fome de justiça, que chegam na terra de Santa Cruz como deserdados. Lembra que o reino de Portugal pegaram pessoas que eram contra o reino, né? E sua pena, degradação lá no meio dos índios. E várias pessoas vieram assim.
Muitos desses espíritos faziam parte da falange de Ismael, cheio, olha só, fome de justiça, que, entre aspas, foram injustiçados em Portugal e vieram aqui e foram muito importantes nessa nova etapa. Em seguida, espíritos elevados chegam em meio aos missionários. Participaram da construção da nova terra, dentre outros, José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, Fabiano de Cristo. Grandes missionários. Olha que interessante. José de Anchieta veio logo depois do descobrimento, junto com os jesuítas. Aqui vamos fazer um adendo. Os jesuítas na Europa, embora fosse da mesma companhia das Índias, tinham uma outra visão. Uma visão atrelada ainda a príncipes, a reis, a coisas materiais. Os jesuítas que vieram para o Brasil, né, vieram capitaneados por José de Anchieta, planejada essa vinda do plano espiritual, para que não trouxesse da Europa esses vícios na evangelização do povo brasileiro. Então aí a gente vai ver que esses jesuítas do Brasil são diferentes dos jesuítas dessas companhias, né? E José de Anchieta, gente, veio logo depois do descobrimento. Um pouco mais, 1600 e pouco, perto de 1700, ele voltou de novo. Fabiano de Cristo. José de Anchieta e Fabiano de Cristo, o mesmo espírito. Quem relata isso para nós? Humberto de Cristo. Então você vê que volta para o plano espiritual e não para. E Léo, como Henrique de Sagres, veio e montou a escola naval para descobrir a América, o Brasil, voltou para o plano espiritual junto com Ismael, trabalhando. E Manuel da Nóbrega, quem que é Manuel da Nóbrega? Quem foi? Emmanuel. Né? Como você vê, são os espíritos. Hoje, o Emmanuel, que segundo informações do plano espiritual, já está encarnado, né, no estado de São Paulo. Manuel da Nóbrega, Emmanuel. Olha a categoria do espírito, trabalhando na pátria do Evangelho. Né? O tempo passa. Ismael encontra-se novamente com Jesus. Pegou, foi lá no gabinete de Jesus, aqui na portinha. Preciso falar muito. Exclama ele: 5 dificuldades para fazer prevaleçam os vossos desígnios nos territórios onde param as vossas bênçãos lucificantes. Os donatários dos imensos latifúndios de Santa Cruz fizeram-se à vela, escravizando os negros indefesos da Luanda, da Guiné e de Angola. Infelizmente, os pobres cativos, miseráveis e desditosos, chegam à pátria do vosso Evangelho como se fossem animais bravios e selvagens, sem coração e sem consciência. O mensageiro, porém, não conseguiu continuar. Veio um aperto no peito, soluços de vinho sedentaram no peito e encheu. E Jesus juntou a cabeça dele ao seu peito, ao seu coração magnânimo, e disse para ele: Ismael, acerena teu mundo íntimo, no cumprimento dos sagrados deveres que te foram confiados. Que existe um instituto imortal da justiça divina, onde cada qual receberá de conformidade com seus atos. Quem diz que anjo não chora? Anjo chora sim, diante da maldade, diante da opressão, diante da violência. Anjo chora, está aqui. Ismael não conseguiu nem falar. Jesus o que fez? Abraçou a serena do teu coração. Né? Confie no Instituto Imortal da Justiça. Se há sofrimento e dor ainda na terra do Evangelho, é porque esse sofrimento, essa dor, faz necessário. E Jesus continuou consolando e orientando Ismael, dizendo que nem ele, que é o Cristo, um Cristo, pode interferir no livre-arbítrio de ninguém, e muito menos Ismael teria como intervir. Afirmou que era para ele acelerar o seu coração, confiando na lei divina de justiça que rege o universo, porque esses desvios serão ajustados perante a lei de Deus. Então, ou seja, o livre-arbítrio nosso é respeitado. Obviamente que nós temos visto um livre-arbítrio limitado, mas dentro desses limites ele é respeitado. Teve missionário de Ismael que falhou aqui no Brasil. E Humberto de Campos fala quem foi: Marquês de Pombal. Um espírito elevado. E chegou aqui, ele foi primeiro-ministro do rei de Portugal e falhou aqui. Por que ele falhou? Ele comprou briga com os jesuítas. E no momento que a gente mais precisava, um dos momentos mais precisava da evangelização dos jesuítas junto aos índios e ao povo novo brasileiro, ele expulsou os jesuítas daqui. Acertou outros pontos, mas nesse ponto.
Então, toda vez que é uma falha, vem o outro para o seu lugar. Não é assim? Kardec me perguntou, né? A espiritualidade, o que aconteceria se eu falhasse? Enviaríamos outros no seu lugar. Então, tem as falhas, sim. Vamos lá. O tempo passa mais ainda e dificuldades aparecem. A falange de Ismael, aflita, começa a fazer prece para Jesus. Gente, começou aqui, teve um período que Portugal passou a ser governado pela Espanha, de mais ou menos 60 anos. E nessa época a Espanha não queria nem saber de nós aqui não. E houve uma série de invasões, guerras, mortes, perseguições, sabe? Os índios sendo dizimados. E o pessoal da falange de Ismael desesperado. Meu Deus, vamos fazer uma prece para Jesus, a gente tem que dar um jeito. Porque Portugal, como se abandonou o Brasil. Olha o que aconteceu. Senhor, exclama Ismael nas suas preocupações, estendei até nós o manto da vossa infinita misericórdia. Nosso coração se comove ante os quadros deploráveis que se deparam às nossas vistas. Por toda parte vêem-se os infortúnios das raças flageladas e sofredoras. Uma voz suave e meiga lhe responde no infinito. Ele não foi no gabinete. Telepatia. A voz veio lá do infinito. Ismael, nas tuas obrigações e trabalhos, considera que a dor é a eterna lapidária de todos os espíritos, e que o nosso Pai não concede aos filhos fardo superior às suas forças nas lutas evolutivas. Não há fardo superior a que ele não possa dar. E a dor é a lapidária, aquela que realmente vai fazer burilar o diamante inteiro que nós carregamos. Abriga aí na sagrada extensão dos territórios do país do Evangelho todos os infortunados e todos os infelizes. Olha a nossa formação. Aqueles que sofrem, aqueles que estão sofrendo, estão na dor, alimentando-nos com um pão substancioso dos sofrimentos depuradores e das lágrimas que lavam todas as manchas da alma. Resposta. Ismael foi procurar Jesus e falou: mestre, intervenha lá, pelo amor de Deus, acaba com essa carnificina. Ainda se faz necessário. Os missionários da erraticidade suplicam a Ismael. Agora você vê, Ismael teve com Jesus, e aí os emissários que não conseguiam chegar até Jesus, chegam a Ismael, né? E pede a Ismael a colaboração, eles também desesperados, em face das situações lastimáveis decorrentes dos morticínios decorrentes de todas as invasões dos outros povos do território brasileiro. E Ismael passa para eles mais ou menos o que Jesus falou para ele. Colonizadores desalmados estão em todos os países dos tempos modernos, que não reconhecem outro direito a não ser o da força desumana e impiedosa. Recorrendo, pois, às possibilidades ao nosso alcance, buscaremos, olha só, nós buscaremos na Europa um príncipe liberal, trabalhador e justo, que não esteja subordinado à política romana. Que coisa fantástica. Política romana aqui, obviamente, de forma simbólica. O Império Romano fazia vários séculos, já tinha caído. Né? Ou seja, que não estivesse subordinado às potências da Europa da época. Né? Estava com dificuldade no seio do povo português, vamos buscar fora. Mas Jesus não tinha dito que seria colonizado por Portugal? E a gente vai vendo que no livro, em todo o livro, todas as invasões dos franceses, invasões de holandeses, havia sempre a preocupação das falanges de Ismael para, primeiro, ter o mínimo de violência possível, e segundo, que aquilo não fosse adiante, para que Portugal não perdesse as rédeas da colonização do Brasil. Olha só, eu pelo menos aprendi nos bancos escolares que todas as nossas riquezas materiais daqui não ficavam em Portugal, ia para a Inglaterra, a grande maioria, porque a Inglaterra tinha um convênio comercial com Portugal. Então o nosso ouro, a nossa madeira, as nossas riquezas iam direto para a Inglaterra. E eu sempre falo assim, nossa, além deles virem aqui roubar as nossas riquezas, não mandaram para a Inglaterra? Gente, tinha um propósito. Olha o que aconteceu com a colonização espanhola na América. Quantas nações foram divididas? Quantos países espanhóis de origem espanhola nós temos? Não era esse o projeto de Jesus para o Brasil. A luta pela unificação do nosso território é imensa. Até hoje nós ainda temos adeptos para separar o sul do resto do país. Não é projeto divino. Não é projeto divino.
Né? E aqui está bem claro isso. Então estava com um problema com Portugal, sim, foi buscar um príncipe liberal. Para, num determinado momento, pôr a casa em ordem. Quem foi esse príncipe liberal? E aí ele fala, não, e continuou falando assim, ó, ele virá na qualidade de invasor. Já que está tendo muitas invasões, vamos aproveitar uma das invasões e vamos trazer esse príncipe liberal. Porquanto não encontramos outros recursos para a adoção de providências dessa natureza. Não tinha, não achava no meio dos portugueses alguém para resolver o problema naquele momento. Mas a sua permanência no Brasil será curta e eventual. Não vamos deixar eles colonizar o Brasil, não. Apenas durante os anos necessários a que suas lições sejam prodigalizadas aos administradores da nova terra. Então esse príncipe liberal, esse invasor, viria para cá, ficar um tempo, deixar aqui os seus ensinamentos por um tempo, para que se fosse serviço de lição. Por quê? Porque são os exemplos que nos arrastam. Aí sim, em 1637, entrava em Pernambuco o general holandês. Quem já morou no Nordeste, em algumas regiões do Nordeste, você vai ver que coisa interessante. Nós temos um biotipo característico do nordestino, mas de repente você encontra um lugar cheio de pessoas brancas de olhos claros. Holandês. O nome dele, João Maurício, príncipe de Nassau, né? Mais conhecido como Maurício de Nassau. Inumeráveis benefícios e imensos frutos produziu a sua administração no norte do Brasil, que foi sempre a zona mais sacrificada do Brasil. Sempre foi mais sacrificada. Região Nordeste e região Norte, até hoje. O Recife se ostenta diante da Europa naquela época, como uma das mais belas cidades da América do Sul. Olinda é reedificada. Uma assembleia de mecânicos, de pintores, de arquitetos, de artistas, de espíritos eruditos, acompanhado do príncipe de Nassau, enchendo a sua cidade singulares esplendores. Olha que coisa fantástica, né? Ele ficou um tempo, deixou o seu ensinamento. Aí Portugal conseguiu se estabelecer graças à intervenção espiritual, planejamento espiritual que ajudou Portugal a ficar bom das pernas de novo e assumir o seu território, né? Sair da imposição da Espanha, e aí sim voltou para o domínio português a colonização do nosso país. Maurício de Nassau estabelece a liberdade religiosa. Olha, naquela época, liberdade religiosa. E administra Pernambuco, inaugurando aí a primeira liberal democracia nas terras americanas. Não teve outra antes dele. Tais a justiça e a liberdade com que se ouve em seu governo. A realidade, todavia, é que a lição de Nassau foi preparada lá no plano invisível, para que os colonizadores da terra brasileira recebessem um novo clarão no seu caminho rotineiro e obscuro. Você imagina, não via clarão no fim do túnel. Vem cá alguém que vai realmente. Isso que a gente tem para trazer nos dias de hoje. Nos dias de hoje. Quantos e quantos realmente emissários da falange de Jesus, de Ismael, não estão encarnados no nosso planeta para realmente fazer essa renovação espiritual, né, na face do planeta Terra? Vamos lá. Meados, estamos caminhando final, pessoal. Em meados do século XVII, 1650 mais ou menos, Ismael reúne-se com almas decididas e heróicas que necessitavam retornar à luz terrestre e diz: meus irmãos, aqui ele está falando dos bandeirões, no plano espiritual. Reuniu todos aqueles espíritos evoluídos, né, já outros com uma série de questões ainda do pretéritas para lhe reparar. Reuniu todo esse pessoal e disse assim: regressareis dentro de breves dias aos núcleos de trabalho estabelecidos no Planalto Piratiminganga. Agora levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. O que quer dizer isso? Eles já tinham reencarnado aqui, já tinham nascido aqui no planeta Terra, em uma das suas existências, e já estava retornando como bandeirante, para levar mais longe. Penetrareis o coração da terra do cruzeiro, rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. E esses espíritos abnegados vieram aqui com essa missão lá no fundo do seu coração, deixando de fato o seu inconsciente trazer isso para o consciente, e eles não medirem esforços, adentraram. E esse formato que nós temos geográfico do nosso Brasil hoje já foi preparado, inclusive, no plano espiritual. Tanto assim hoje, tanto é assim, que a província cisplatina, que foi por um determinado tempo
anexado ao território brasileiro, não estava nos planos. Depois foi devolvido e hoje é o Uruguai. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. O Acre, que não era nosso, depois veio. Então, ou seja, essas divisas geográficas que faz lembrar um coração biológico também foram planejadas no plano superior. Daí a alguns anos, nos 2 últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Através das selvas bravias, marcham como se o fizesse ao longo de largos e desconhecidos oceanos. Passa-se o tempo mais ainda. No século XVIII, sob as inspirações de Ismael, começaram os movimentos nativistas. Os movimentos que tinham aquela ânsia de liberdade, querendo se libertar do império, do império de Portugal, melhor dizendo, começaram esses movimentos. E nas terras de Vila Rica, Joaquim José da Silva Xavier foi o grande mártir da Inconfidência. Não vamos entrar aqui em minúcias, mas o livro traz, quem já leu, uma parte muito bonita, de como que foi todo esse movimento, aflorando. Os jovens, senhores, filhos de senhores de grandes terras aqui, iam estudar na Europa, e lá eles começaram a ter acesso às ideias de liberdade. Depois, futuramente, teve a independência das colônias americanas, e isso tudo eles trouxeram para cá. E as pessoas fizeram, realmente se uniram e estavam ali realmente trabalhando para isso. Mas lembra-se que Jesus é um projeto de Jesus. No projeto de Jesus não tem maldade. Seria uma coisa que, se fosse levar adiante, teria derramamento de sangue. Foi planejado posteriormente, isso eu vou deixar para até amanhã, e realmente foi feita a independência sem. Aí que a gente vê, bendita reencarnação. Maravilhosa reencarnação. Totalmente, realmente nós necessitamos dela. Bem isso. Vamos lá? E diz-nos Humberto de Campos, uma parte muito bonita. Tiradentes, entrega o espírito a Deus, nos suplícios da tua forca, a 21 de abril de 1792. Um arrepio de aflitiva ansiedade percorre a multidão. No instante que o seu corpo balança, pendente nas naves do cadafalso, com a corda no pescoço, lá no campo da Lampadosa, mas nesse momento o Ismael recebia em seus braços carinhosos e fraternais a alma edificada do Marte, de imediato. E Humberto nos relata na obra, ele não viu o seu martírio. Ele não viu eles desquartejarem o seu corpo e espalharem pelas praças. Porque isso foi uma designação de Maria, Maria I, Maria I, de Itabô, e que era para ser com todos os inconfidentes. Mas aí teve as influências políticas, os demais inconfidentes foram banidos para regiões da África, e o único que foi condenado à morte foi Tiradentes, mas ela foi com ele. Pediu para que o espartejasse e espalhasse parte do seu corpo por todas as praças, para que servisse de exemplo para que outros assim não fizessem. E Ismael fala assim para Tiradentes: irmão querido, exclama ele, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupavas do nefando mistério de Cristo. Tiradentes foi um Cristo. E lá no seu íntimo, por isso também a sua tranquilidade no momento da morte, sabia que estava resgatando o débito passado. Nos tempos passarás a ser um símbolo para a posteridade, com teu heroísmo resignado nos sofrimentos purificadores. Olha que coisa fantástica, Esse foi nosso Tiradentes. Deixa eu pegar aqui minha outra colinha. Agora nós vamos para ela. Temos um caminho final. Mais 2 horas a gente termina. Na verdade, eu vou fechar aqui. É mais fácil que isso. Vamos para essa segunda parte. Então nós fizemos aqui, pessoal, uma explanação bem rápida da metade do livro do Humberto de Campos, indo até Tiradentes. Nossa irmã Doroteia amanhã vai continuar, e a gente vai saber como que vai terminar essa obra de Humberto de Campos. Mas aqui a gente quer deixar uma mensagem, que lembra que a gente falou dos trabalhadores da última hora?
E é em cima desses trabalhadores da última hora que nós gostaríamos de tecer alguns comentários. Né? Às vezes a gente pergunta assim, mas por que o Brasil não foi colonizado por uma França, não foi colonizado por uma Inglaterra? Por que tem sido justamente por Portugal? Nós vimos, Humberto Campos nos ensinou, que foi uma determinação do próprio Jesus, em face da característica do povo português. Vai perguntar lá na Argélia, que foi colonizada pela França, pergunta para eles qual foi o histórico deles. Pergunta para os nossos irmãos da África do Sul como é que foi a colonização inglesa lá. Aí a gente começa a entender por que nós fomos colonizados por portugueses. Né? Então, os interesses do Cristo não tem nada a ver com os interesses dessas potências. Né? E isso a gente tem que fazer essa reflexão, porque quando a gente falava de escravidão no Brasil, que foi o nosso primeiro karma coletivo, a gente vai fazer uma análise do porquê da escravidão. Sem entrar no aspecto político, social, econômico. Isso é de somente importância. No quesito da moralidade, da espiritualidade. Por que houve isso? Obviamente, pela inferioridade dos irmãos, nós, que estávamos encarnados na época, né, da nossa volúpia ao materialismo, ao material. E principalmente porque, embora Portugal fosse uma nação trabalhadora e pobre em 1300 e pouco, com o descobrimento da América e com os novos caminhos para a Índia, houve um aporte de recursos financeiros em Portugal muito grande. E olha como que muitas vezes diz que as maiores provações são dinheiro, né? Dinheiro, a beleza física e o poder. E com os portugueses não foi diferente. Entrou dinheiro ou exacerbaram o orgulho. E aqueles que estavam aqui no Brasil não queriam pegar no serviço braçal. E trouxeram sobre a violência, sobre a humilhação, sobre o constrangimento, sobre a maldade e a crueldade dos nossos irmãos africanos, que, como já dito, não estava isso nos planos da falange do Cristo. Dessa forma. E isso, gente, por que a gente está falando isso? A escravidão acabou no Brasil. Quantas reportagens que nós vemos na televisão de situações análogas a escravos? Quantas famílias ainda que, por não ter de fato interiorizado o Evangelho, tratam os seus funcionários como análogos a escravos? A cultura do jeitinho brasileiro, a cultura que aqui a gente dá um jeitinho através da esperteza, é isso que o Cristo, através do seu Evangelho, nos ensinou. Então, é essa reflexão que eu quero trazer agora. Porque nós ainda, muitas vezes em casa, fazemos de tudo para dar uma educação intelectual para os nossos filhos. E depois que temos educação intelectual para eles, não, meu filho estudou, tem que ser algo importante. Não precisa lavar prato. Como se o trabalho ainda fosse algo ruim. A lei do trabalho é uma das leis divinas. Sem ela, nós não evoluímos espiritualmente de forma alguma. E nós ainda aqui no Brasil temos essa cultura do não trabalho, mais árduo, de não valorizar. E na hora que eu estava estudando isso aqui, e volto a falar, isso aqui é um trabalho que foi tirado basicamente dos ensinamentos do nosso professor Haroldo Dutra. E quando eu estava estudando isso aqui, eu lembrei-me do meu pai. E nessas lembranças, eu consegui entendê-lo um pouquinho melhor do que quando ele estava encarnado aqui, eu não consegui entender. Ele, para mim, foi o maior exemplo de trabalho e de honestidade. Só que ele trazia dentro dele uma revolta muito grande. Porque ele não se sentia valorizado, porque o trabalho dele era braçal. Ele não se sentia valorizado no Brasil. Falava para nós, como que pode? Lá fora, quem trabalha tem valor, e aqui no Brasil, quem trabalha não tem valor. E graças ao bom Deus, ele teve uma doença cancerígena, que nos seus últimos anos de vida
fez ele entender, compreender e modificar seu coração. Então essa cultura é algo que nós carregamos dentro de nós. E quando Jesus fala para Ismael que através da sua abnegação e do seu heroísmo, abnegação e heroísmo, para que isso? Para mudar esta mentalidade do povo brasileiro. Como que a gente vai construir uma coisa sem trabalho? Eu me lembro que na época de colegiado, fiz colégio agrícola, como disse, fiquei agrícola, ficava no regime de internato. Eu tinha o hábito de escrever no final das minhas provas: só o amor constrói. Aí um dia um professor meu, muita gente boa de química, escreveu embaixo: errado, só o trabalho constrói. Aí eu me dei de orgulho, escrevi embaixo e ainda devolvi para ele: experimente fazer um trabalho sem amor para ver se constrói alguma coisa. Obviamente que ambos são importantes. Sem amor não se constrói nada mesmo. Mas sem o trabalho, nós vamos ficar de braços cruzados e chegamos a lugar nenhum. Então, como que a gente vai conciliar essa pátria do Evangelho com o nosso momento atual? Mensalão, Petrobras, BNDES, fraude nos Correios, corrupção por todos os lados. E nós, cristãos, todos nós, espíritas ou cristãos são espíritas, nem todo cristão é espírita, né? Ainda a doutrina espírita aqui no Brasil, eu não vou saber qual foi o último censo, mas a gente deve representar, como que declaram espíritas, apenas em torno de 3 a 5% da população. Mas é muito interessante que nós temos muitos irmãos de outros credos cristãos, como que esses princípios espíritas estão entrando nos corações de todos os lados, né? Nós estamos aí vendo o nosso porque eu vim da Igreja Católica, nosso Papa Francisco, o franciscano, reencarnado dentro da Igreja Católica, para destruí-la? Não, para renová-la. Então somos todos irmãos. A religião de Jesus não tem bandeira. A bandeira dele nós vimos, que é branca, é alva. E Ismael escreveu: Deus, Cristo, caridade. E essa é a bandeira de Jesus, né? Então a gente fica preocupado para pensar, e até mesmo no meio do ser espírita, quantos amigos ainda que chegam para nós e falam assim: não, o Brasil já falhou. Essa missão, pátria do Evangelho, esqueça, olha a nossa volta. Nós batemos aí índice de violências por arma de fogo, um dos maiores índices do mundo, de mortes por violência, de corrupção, então nem se fala, somos um dos países mais corruptos do mundo. E olha para ele e fala: não tem mais jeito, isso aí já falhou. Será? É por isso que nós temos que voltar a estudar o Evangelho do Cristo. Porque é ali que a gente vai achar a resposta e vai compreender o momento atual e a situação. Pedro foi chamar os doutores da lei, os fariseus, para apresentar o Mestre. Disse-lhes que ele era realmente o Filho de Deus, o Messias esperado. E trouxe os fariseus, doutores, para apresentar o Mestre. Quando chegou, Jesus estava com quem? Estava almoçando com prostitutas, com publicanos, entenda-se, corruptos. E aí os doutores da lei e os fariseus olharam para Pedro e, de uma forma sarcástica, dizem: é esse aqui o seu mestre? Naquela época, os homens do Sinédrio eram considerados os puros. Naquela região da Palestina, eles eram os líderes religiosos e políticos daquela região. E olharam Jesus almoçando como pessoas vistas de menos importância, né, na sociedade. Não, esse não pode ser o Messias, né? Esse não pode ser. Hoje, essas palavras não têm muito significado para nós. Prostitutas, publicanos, fariseus, doutores da lei, isso é uma coisa que nós tantos e tantos anos estudando o Evangelho, muitas vezes de forma equivocada, a gente se familiarizou com elas. Mas se eu dissesse para vocês que hoje, se Jesus viesse aqui encarnado,
nós veríamos ele almoçando com aquele que desviou, o político que desviou dinheiro da Petrobras. A gente não falaria minha prostituta. Está lá sentado com as garotas de programas que estão fazendo orgias com aqueles políticos lá em Brasília. A gente viria ele sentado com aqueles que desviou o dinheiro da merenda escolar. A gente viria Jesus sentado com criminosos. E sabe por quê? Porque Jesus disse para Pedro: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E é a eles que eu tenho que levar o meu evangelho. Aí a gente consegue compreender um pouquinho que nós estamos no local certo. Que os acontecimentos atuais do Brasil estão acontecendo porque tem que acontecer. E lembra que o símbolo da dor, a cruz, é através dela que se burila o espírito. Então nós estamos no lugar certo. É interessante porque ainda a cultura de nós temos que mudar essa mentalidade, porque muitas vezes nós temos aquela visão de que o delito pequeno não é delito, não é crime. Desviar milhões da Petrobras é crime, mas eu oferecer uma propina para o policial rodoviário para me deixar ir embora sem a multa, isso não é crime. Isso não é equivocado, isso não é erro, isso não é imoral. Cometer um crime grave de homicídio, de roubo, de furto, isso é crime. Mas a partir do momento que eu faço uma mentira num processo, no caso não seria nem um processo, faço uma mentira para que eu, em comum acordo com o meu empregador, eu possa ser declarado como que eu fui demitido para receber meu seguro-desemprego, isso não é crime. Eu sou estelionatário também, menor. Estou pegando um dinheiro de forma ilícita. Então, desde as pequenas coisas, a partir do momento que eu atravesso uma fila para ganhar tempo, eu estou prejudicando o outro que está lá no fim da fila. Então, essa cultura do jeitinho brasileiro é essa mentalidade, que é o grande desafio que eu vejo hoje das falanges de Ismael. Se Ismael, na hora que viu as invasões e muita dor, não tinha voz para falar com Jesus, soluçava, chorando, como é que diante dessas coisas vocês acreditam que ele age? Deve estar chorando até hoje. Nós quando você vê pirata. Aí, quantas coisas. Você vê pirata já está ficando até para trás já, né? Agora você pirateia na internet, já baixa tudo. Mas é essa reflexão que a gente faz. Queremos fazer, né? A gente tem que ter a visão que a mentalidade do Cristo, ela é qualitativa. A nossa ainda é quantitativa. Na mentalidade qualitativa, as nossas ações têm que ter qualidade, seja elas quais forem. Seja elas quais forem. E todos nós estamos pedindo para a gente ser santo. Obviamente que esse é o objetivo, sermos anjos um dia. Mas o grande desafio para nós é fazermos os esforços que tiverem aos nossos alcances para superarmos as nossas más tendências. Nós não vamos conquistar isso da noite para o dia. Mas a partir do momento que eu estou fazendo esforço para fazer isso dentro de mim e aqueles que me rodeiam, eu estou no caminho. Eu estou no caminho. É isso que a gente tem que se preocupar nesse momento, né? Com reforma íntima. Interessante que Chico Xavier fez uma pergunta para Emmanuel. Ele chegou e perguntou assim: Emmanuel, o que é um criminoso? Vocês têm ideia de que Emmanuel respondeu para o Chico? Emmanuel olhou para o Chico assim e falou assim: Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Todos nós somos criminosos, ainda.
Se puxar a ficha do Caetano das últimas 20 encarnações, vamos ver ali. Homicídios. 1, 2, 3, vamos ver quantos homicídios você cometeu. Roubos, furtos. Nossa, tem vários aqui. Né? Fraude financeira a terceiros. Nossa, então nem se fala. E vai relacionando. Vai chegar nos pequenininhos ali que não vou nem contar, porque tem, as coisas graves são tamanhas. Somos devedores. Então toda vez que a gente fala assim que Brasil pátria do Evangelho, não que nós queiramos falar que o Brasil em matéria espiritual está à frente das outras nações. Não. É um determinismo divino para que aqui realmente essa árvore floresça e dê frutos. Mas toda vez que eu aponto o dedo para uma nação, nossa irmã, estou apontando o dedo para mim mesmo. Nós que encarnamos e vivenciamos na Europa. Quantas encarnações? Quantos séculos que nós temos acesso ao Evangelho do Mestre? Mesmo antes da vinda dele. Olha os precursores, não falavam a mesma coisa? Sócrates, Platão, Confúcio, e todos aqueles precursores do Evangelho não falavam a lei de amor? E por que a gente ainda está patinando tanto tempo e a gente não consegue assimilar isso? Emmanuel, ele tem um texto que chama-se Pontos Mortos, né? Que tudo que a providência divina pôs em nossas mãos para ser instrumento do bem, recursos, os dons, a família, todos esses recursos, nós, de regra geral, ainda malbaratamos, e Emmanuel chama isso de pontos mortos. Né? São os pontos mortos. E são esses pontos mortos que necessariamente nós temos que regenerar. E, se tivermos boa vontade, regeneraremos. Quando Jesus estava lá, na cruz, de braços abertos, olha, toda aquela crueldade, toda aquela maldade daquele povo romano, e que eram os soldados romanos que estavam levando, e do povo judeu que levava ele para a cruz. Ainda teve um soldado que chegou e no auge da sua crueldade pegou a lança e ainda enfiou no peito de Jesus. A maldade não tem limite. A crueldade não tem limite. E a dor, o limite da dor, é até onde se faz necessário para a gente se regenerar. Então, se a gente tiver dificuldade nessa regeneração, mais dor. Ela vai até onde for necessário para que a gente realmente se regenere. E esse espírito se regenerou. Passou por uma série de encarnações de dor, de sofrimento. E amanhã a Doroteia vai falar dele. Mas deixa um gostinho, né? Deixa um gostinho. Jesus pega esse espírito chamado Longinos. Vem cá, Longinos. Você vai ter a oportunidade de quitar a tua fatura. Todos os erros do passado. E ele obedeceu. E nasce aqui no Brasil, num período conturbado, o nosso maior imperador, Dom Pedro II. Aquele que enfiou a lança no peito de Jesus. O resto deixa para Doroteia. Mas só para se mostrar, exemplificar como o espírito se regenera. E cabe a nós esse esforço de regeneração. Vamos lá, agora sim, gente. Agora está caminhando. Mais meia hora. Então tá aí. Temos que construir a pátria do Evangelho. Onde? Onde vocês acham que vai ser essa construção? Nos outros? Esse é o ponto-chave. Não é nos outros. É dentro de nós. Em nossos corações. Por isso que Emmanuel faz alerta para estudar o Evangelho. Gente, Emmanuel psicografou por cerca de 70 anos, ou melhor, escreveu através de 70 anos, através da psicografia de Chico Xavier. A grande totalidade, Evangelho. Para quê? Para que realmente a gente consiga interiorizá-lo. Não basta estudá-lo, temos que aprendê-lo, assimilá-lo, vivenciá-lo. Quando a gente fala de Evangelho, a gente está falando de educação do sentimento, educação das emoções.
E se o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é aqui que nós vamos educar os nossos sentimentos e as nossas emoções. E vamos exportar isso para o mundo. Investir em nós. Esse é o ponto. Investir na nossa reforma íntima. O que nós, espírita, nós cristãos, podemos fazer então? Construir essa pátria igual um translocado pelo Brasil afora? Se tiver na tua atribuição, sim. A questão da corrupção, nós temos instituições que trabalham por isso. Não estou aqui dizendo que a gente tem que ser um alienado político, de forma alguma. Mas se eu trazer o Evangelho para dentro de mim, eu vou trazer o Evangelho para o meu voto. Eu vou trazer o Evangelho para a minha consciência política. E assim eu vou agir dentro da pátria do Evangelho. Eu tenho que trazer o Evangelho primeiro no meu coração e dentro do meu lar. Se Jesus, numa dessas suas visitas periódicas, vier hoje na Terra, ele não está preocupado com o quantitativo de cristão. Não. Ele vai fazer análise. Lembra-se lá em 1390? Ele foi ver e constatou que os corações dos europeus, onde estava a árvore do Evangelho até então, estavam vazios. Ele vai olhar se o Evangelho está nos nossos corações. Ele vai olhar se o Evangelho está no lar das famílias espíritas, está no lar das famílias cristãs. É essa a grande preocupação de Ismael e a sua falange hoje. Aquelas preocupações de invasões com os índios, os povos que viriam, foi tudo naquela outra etapa. Hoje a preocupação maior é a implantação do Evangelho dentro dos lares espíritas, dentro dos lares cristãos. Um político, um deputado, um senador, seja ele qual for, se fizer mau uso da sua função, vai ser responsabilizado? Vai. Mas esse político é uma criança. Se no seu lar tivesse uma evangelização forte, a possibilidade dele não vir a delinquir com corrupção seria muito, muito grande. Aí a gente vê a importância do Evangelho no lar. Como que isso é fundamental? O nosso lar é onde nós temos a possibilidade maior de resgatar os nossos erros passados. E vocês sabem por quê? Porque é no lar onde a gente tem a possibilidade maior de fazer o amor vencer o ódio. Do amor ser maior que o ódio. Porque se a gente não aprender a amar os nossos filhos, a nossa esposa, os nossos pais, os nossos irmãos, como é que eu vou aprender a amar a humanidade? Então é dentro do lar. Hoje a falange de Ismael está centralizada nisso. A gente tem que realmente valorizar e trabalhar o Evangelho dentro de si e dentro do nosso lar. Nós vimos domingo, o Alberto Almeida falando sobre que já maravilha que é viajar pelo mundo e encontrar brasileiros levando o Espiritismo pelo mundo afora. Nós vamos cultivar essa árvore aqui e esses frutos não vão ficar aqui. Esses frutos são do mundo. O Espiritismo é uma doutrina que não é dos espíritas, é da humanidade. É um plus a todas as outras doutrinas. É o cristianismo redivivo. Veio para nos elevarmos e servir de instrumento. É a chave. O Espiritismo é a chave para que a gente volte a estudar o Evangelho e o entenda e o compreenda. O Espiritismo traz essa chave. Nós não estamos aí falando que estamos há séculos patinando, ainda sem conseguir vivenciar o Evangelho do Cristo. O Espiritismo é a chave. E quantas vezes a gente relega até as obras de Kardec? E fica aqui com essa mensagem final, que a gente não nos enganemos. A todos nós, espíritas, cristãos, a todos. Que a direção da pátria do Evangelho não está na mão dos espíritas. Não está na mão dos católicos. Não está na mão dos evangélicos, de nenhum líder religioso ou político do mundo. Não está.
a direção desse trabalho está nas mãos de Jesus o Cristo. E se está na mão dele, tenhamos a plena convicção de que essa pátria do Evangelho está sendo consolidada e está sendo construída. Por mais que muitas vezes nós olhamos só pelo lado material, assim não acreditemos. Então, portanto, nós temos mais é que suplicar ao Mestre querido e amado que toque no fundo dos nossos corações, para que cada um de nós sejamos essa semente que vai crescer e vai florescer e frutificar coisas boas. Porque um coração desarmonioso, um coração em desequilíbrio, tem a capacidade de influenciar centenas de pessoas. Mas um coração com o verdadeiro Evangelho dentro dele, aquele coração que você não precisa de um papel para ler o Evangelho, você lê na pessoa. Esse coração tem a capacidade de influenciar milhões de pessoas. Milhões de pessoas. Que tenhamos todos nós, então, essa convicção de que aqui sim está sendo construída a pátria do Evangelho. Que aqui sim é o coração do mundo. É o celeiro do mundo. Não aquele celeiro que Rambo falou da floresta amazônica, das coisas materiais, mas o celeiro espiritual do mundo. E tenhamos essa convicção que todos nós somos trabalhadores e estamos e vamos construir aqui na pátria do Evangelho. Muito obrigado.